Olá, tudo bem? Estou com um pouco de problema de conexão hoje, por isso acabei entrando um pouco mais tarde do que o costumeiro. Mas estamos aqui para falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir do artigo 86, parte especial, título 1, da Política de Atendimento, capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 86 até o 97 vai ser a transmissão de hoje. Lembrando a todos que todas as transmissões que eu faço aqui estão atreladas a uma apostila de concurso público que fica na plataforma de curso Ideia Criativa Curso, no curso preparatório para concurso público. Artigo por artigo, com questão comentada para cada artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, e está disponível por a anuidade de R$100. Você paga R$100 e tem direito a acessar o curso na íntegra. Paga apenas uma vez por ano, R$100 e acessa durante um ano. Ok? Artigo 86, Estatuto da Criança e do Adolescente. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 87, são linhas de ação da política de atendimento. Inciso 1º, políticas sociais básicas. Inciso 2º, serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, de garantia de proteção social e de prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidência. Isso é novidade, é uma redação dada pela Lei nº 13.257 de 2016, que modificou esse inciso. Inciso 3º, serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Inciso 4º, serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos. Inciso 5º, proteção jurídico-social por entidade de defesa do direito das crianças e dos adolescentes. Inciso 6º, política e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes, instituído aí pela Lei 12.010 de 2009. Inciso 7º, campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e a adoção especificamente interracial de crianças maiores ou de adolescentes com necessidades específicas de saúde ou com deficiência e de grupos de irmãos. Boa noite a todos que estão entrando na live para participar da live, meu muito obrigado. Artigo 88, são diretrizes da política de atendimento. Inciso 1, municipalização do atendimento, isso faz parte aí do processo de descentralização das políticas públicas. Inciso 2, criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas segundo leis federal, estaduais e municipais. Lembrando a todos que para você acompanhar a minha live é só assinar a live aí no canto superior. Assinou, toda vez que eu entrar online ao vivo, você será avisado e já poderá acessar o vídeo ao vivo. Inciso 3º, criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa. Inciso 4º, manutenção de fundo nacional, estaduais e municipais vinculado aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente. Inciso 5º, integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescentes a quem se atribua autoria de ato infracional. E inciso 6º, que também foi modificado, integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência social para efeito de agilização do atendimento de crianças e de adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional com vista à sua rápida reintegração à família de origem ou, se tal solução se mostrar comprovadamente inviável, sua colocação em família substituta em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei, conforme redação dada pela Lei 12.010 de 2009. Então,
esse inciso especificamente trata do trabalho em rede. É importante que os colegas profissionais do serviço social e estudantes estudem bastante sobre trabalho em rede, porque é um assunto muito importante para quem quer desenvolver bem o trabalho na assistência social, em qualquer área de atuação. O trabalho em rede é super importante. Então você precisa ser bom de política, bom de relações sociais, bom de comunicação, precisa ter uma comunicação clara, assertiva, para que o seu trabalho seja ético, competente, teórico, metodológico e tenha resultados, impactos sociais desejados e esperados. Inciso 7º, mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. Inciso 8º, especialização e formação continuada dos profissionais que trabalham nas diferentes áreas de atenção primária, de atenção à primeira infância, incluindo os conhecimentos sobre direitos das crianças e sobre o desenvolvimento infantil. E sobre desenvolvimento infantil entra aqui a questão da psicopedagogia, que é uma pós-graduação importante. Ela tem em forma de graduação e pós-graduação. Então, se você puder fazer essa especialização para trabalhar com criança, é ótimo, porque você vai aprender sobre como funciona o psicodesenvolvimento infantil, a psicogênese e o desenvolvimento infantil como um todo. Inciso 9º, formação profissional com abrangência dos diversos direitos da criança e do adolescente que favoreça a intersetorialidade no atendimento da criança e do adolescente e seu desenvolvimento integral, conforme Lei 13.257 de 2016, também coisa nova que já apareceu em concurso público. Inciso 10º, realização e divulgação de pesquisas sobre desenvolvimento infantil e sobre a prevenção da violência, também incluído pela Lei 13.257 de 2016. Artigo 89, a função de membro do Conselho Nacional e dos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente é considerada de interesse público, relevante e não remunerada. Encerrando aquele capítulo, começamos agora o capítulo 2, das entidades de atendimento, seção 1, disposições gerais, Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 90. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos destinados a crianças e adolescentes em regime de: inciso 1º, orientação e apoio sociofamiliar; inciso 2º, apoio socioeducativo em meio aberto; inciso 3º, colocação familiar; inciso 4º, acolhimento institucional. Foi substituído aí a liberdade assistida do inciso 5º por prestação de serviços à comunidade, foi modificado, redação dada pela Lei 12.594 de 2012. O inciso 6º de semiliberdade foi modificado para liberdade assistida, pela lei também, redação lá dada pela Lei 12.594 de 2012. Internação do inciso 7º foi modificado para semiliberdade, redação dada também pela Lei 12.594 de 2012, e internação foi incluído como um novo inciso, incluído pela Lei 12.594 de 2012. O parágrafo único desse artigo foi modificado, se transformou em 3 parágrafos com seus incisos. Parágrafo 1º, as entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas especificando os regimes de atendimento na forma definida neste artigo no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá registros das inscrições e de suas alterações, no que fará comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária. E o parágrafo 2º, os recursos destinados à implementação e manutenção dos programas relacionados neste artigo serão previstos nas dotações orçamentárias dos órgãos públicos encarregados na área de educação, saúde, assistência social, dentre outros, observando-se o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente preconizado no caput do artigo 227 da Constituição Federal e pelo caput parágrafo único do artigo 4º desta lei. Parágrafo 3º, os programas em execução serão reavaliados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no máximo a cada 2 anos. Isso aqui é questão de concurso. Constituindo-se critérios para a renovação da autorização de funcionamento. Inciso 1º,
o efetivo respeito às regras e princípios desta lei, bem como às resoluções relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis, incluído pela Lei 12.010 de 2009, inciso 2º, a qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestado pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pela Justiça da Infância e da Juventude, e inciso 3º, em se tratando de programa de acolhimento institucional ou familiar, serão considerados os índices de sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à família substituta, conforme o caso. E terminando o artigo 90, o artigo 91, as entidades não governamentais só poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade. Parágrafo único, que tinha aqui, também foi desmembrado. Então, parágrafo 1º, será negado o registro à entidade que, a linha A, não oferecer instalações físicas em condições adequadas de habilidade, higiene, salubridade e segurança. A linha B, não apresente plano de trabalho compatível com os princípios desta lei. A linha C, esteja irregularmente constituída. E a linha D, tem em seus quadros pessoas inidôneas, que é o contrário de idôneas, né? E a linha E, não se adequar ou deixar de cumprir as resoluções e deliberações relativas à modalidade de atendimento prestada, expedida pelos Conselhos de Direito da Criança e do Adolescente em todos os níveis. Parágrafo 2º do artigo 91, o registro terá validade máxima de 4 anos, questão de concurso, 4 anos, cabendo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, periodicamente, reavaliar o cabimento de sua renovação, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. E o artigo 92 foi modificado pela Lei 12.010 e ficou assim, artigo 92, as entidades que desenvolvam um programa de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios. 1. Inciso 1º, preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar, isso sempre em todas as ações de trabalho da assistência social, né? Inciso 2º, integração em família substituta quando esgotados os recursos de manutenção na família natural extensa. Inciso 3º, atendimento personalizado e em pequenos grupos. Inciso 4º, desenvolvimento de atividades em regime de coeducação. Inciso 5º, não desmembramento de grupo de irmãos. Inciso 6º, evitar sempre que possível a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados. Inciso 7º, participação da vida da comunidade local. Inciso 8º, preparação gradativa para o desligamento. Inciso 9º, participação de pessoas da comunidade no processo educativo. Parágrafo 1º do artigo 92, o dirigente de entidade que desenvolve programa de acolhimento institucional é equiparado ao guardião para todos os efeitos do direito. Então, o guardião e o dirigente da entidade são sinônimos. Parágrafo 2º, os dirigentes de entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional remeterão à autoridade judiciária, no máximo a cada 6 meses, questão de concurso, relatório circunstanciado acerca da situação de cada criança ou adolescente acolhido e sua família para fins de reavaliação prevista no parágrafo 1º do artigo 19 desta lei. Parágrafo 3º, os entes federados, por intermédio dos poderes executivo e judiciário, promoverão conjuntamente e permanentemente qualificação dos profissionais que atuam direta ou indiretamente em programas de acolhimento institucional e destinados à colocação familiar de crianças e adolescentes, incluindo membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar. Parágrafo 4º do artigo 92, salvo determinação em contrário da autoridade judiciária competente, as entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional, se necessário, com auxílio do Conselho Tutelar e dos órgãos de assistência social, estimularão o contato da criança ou adolescente com seus pais e parentes, em cumprimento ao disposto nos incisos 1 a 7 do caput deste artigo. Parágrafo 5º do artigo 92, as entidades que desenvolvem programa de acolhimento familiar ou institucional somente poderão receber recursos públicos se comprovado o atendimento dos princípios, exigências e finalidades desta lei. E parágrafo 6º,
O descumprimento das disposições desta lei pelo dirigente de entidade que desenvolva o programa de acolhimento familiar ou institucional é causa de sua destituição, sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade administrativa, civil e criminal. Parágrafo 4º do artigo 92, parágrafo 7º, quando se tratar de criança de 0 a 3 anos em acolhimento institucional, dar-se-á especial atenção à atuação de educadores de referência estáveis e qualitativamente significativos, às rotinas específicas e ao atendimento das necessidades básicas, incluindo as de afeto como prioritárias. Afetividade aqui aparecendo novamente. E o artigo 93 foi modificado pela Lei 12.010 de 2009 e ficou assim, artigo 93. As entidades que mantêm um programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação de autoridade competente, fazendo comunicação do fato em até 24 horas ao juiz da infância e da juventude sob pena de responsabilidade. Então pode receber, isso em função emergencial, mas tem que comunicar à autoridade competente para registro e documentação. Parágrafo único do artigo 93. Recebida a comunicação à autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público e, se necessário, com apoio do Conselho Tutelar local, tomará as medidas necessárias para promover a imediata reintegração familiar da criança ou do adolescente, ou, se por qualquer razão não for isso possível ou recomendável, para seu encaminhamento, programa de acolhimento familiar, institucional ou família substituta, observados os dispostos no parágrafo 2º do artigo 101 desta lei. Eu reforço sempre aqui. Não considero tão simples reintegrar a criança à família. É complicado, principalmente quando a criança está se queixando, denunciando maus tratos e outras agressões. Lembro sempre aqui o caso do menino Bernardo e muitos outros casos em que a criança morre porque foi reintegrada à família. Vem a óbito porque foi reintegrada à família. É necessário um olhar sensível, muito cuidado para não cometer esse erro forçado aí pela tentativa da reinserção familiar. Artigo 94. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, entre outras. Veja bem, questão de concurso aqui, obrigações quanto à internação. Inciso 1º, observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes. E em relação à internação, se aplica apenas a adolescentes, porque criança não pode ser internada, menos de 12 anos. Então, inciso 2º, não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na decisão de internação. Inciso 3º, oferecer atendimento personalizado em pequenas unidades e grupos reduzidos. Inciso 4º, preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao adolescente. Inciso 5º, diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos vínculos familiares, é claro, sempre que, se possível. Inciso 6º, comunicar à autoridade judiciária periodicamente os casos em que se mostre inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares. Inciso 7º, oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança e os objetos necessários à higiene pessoal. Inciso 8º, oferecer vestuário e alimentação suficiente e adequado à faixa etária dos adolescentes atendidos. Inciso 9º, oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos. Inciso 10º, propiciar a escolarização e a profissionalização. Inciso 11º, propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer. Inciso 12º, propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem de acordo com suas crenças, importante o respeito à inclusão religiosa. Inciso 13º, proceder ao estudo social e pessoal de cada caso. Inciso 14º, aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente está melhor do que o Código de Ética e que a Lei da Regulamentação da Profissão, que até hoje não fez menção ao estudo social. Estou cobrando direto, vou continuar cobrando. Tem que aparecer o instrumento de trabalho do assistente social, tem que aparecer no Código de Ética, tem que aparecer na Lei de Regulamentação da Profissão. Não está lá, estou cobrando, vou continuar cobrando até que alguma coisa seja feita a respeito. Já está no Código no Estatuto da Criança e do Adolescente, está no CPC, está em várias outras leis, tem que estar no Código de Ética e na Lei da Regulamentação da Profissão, exatamente o termo estudo social.
Meire, meu WhatsApp está aí na página, só você rolar um pouquinho para baixo, aí tem vários lugares aí. Obrigado por solicitar. Inciso 14º, reavaliar periodicamente cada caso com intervalo máximo de 6 meses, aqui é a questão de concurso, dando ciência dos resultados à autoridade competente. Inciso 15º, informar periodicamente o adolescente internado sobre sua situação processual. Inciso 16º, comunicar às autoridades competentes todos os casos de adolescentes portadores de moléstia infectos contagiosas. Inciso 17º, fornecer comprovante de depósito dos pertences dos adolescentes, a questão do inventário, né? Inciso 18º, manter programas destinados ao apoio e acompanhamento de egressos. Inciso 19º, providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem. Inciso 20º, manter arquivo de anotações onde constem data e circunstância do atendimento, nome do adolescente, seus pais ou responsável, parentes, endereço, sexo, idade, acompanhamento da sua formação, relação de seus pertences e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento. Muito importante isso. Parágrafo 1º. Apliquem-se, no que couber, as obrigações constantes deste artigo às entidades que mantêm programas de acolhimento institucional e familiar. Parágrafo 2º. No cumprimento das obrigações a que alude este artigo, as entidades utilizarão preferencialmente os recursos da comunidade. E artigo 94A, finalizando esta sessão, as entidades públicas ou privadas que abriguem ou recepcionem crianças e adolescentes, ainda que em caráter temporário, devem ter em seus quadros profissionais capacitados a reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar suspeita ou ocorrências de maus tratos. Esse artigo foi incluído aí pela Lei 13.046 de 2014, também uma modificação nova. Estou aqui também, preciso relembrar vocês que todos esses artigos têm questões comentadas de concurso na apostila do curso preparatório para concurso público do Serviço Social programada para você estudar. Para cada artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente tem uma questão de concurso comentada, explicando como funciona, para você ter uma ideia de como ela pode aparecer nos concursos públicos. É só você se matricular no curso, vai pagar R$100 por ano, pagamento único, paga uma vez só e serve para o ano todo. Seção 2, da fiscalização das entidades. Artigo 95. As entidades governamentais e não governamentais referidas no artigo 90 serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares. Artigo 96. Os planos de aplicação e a prestação de contas serão apresentados ao Estado ou ao município conforme a origem das dotações orçamentárias. Artigo 97. São medidas aplicáveis às entidades de atendimento que descumprirem obrigação constante no artigo 94, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos. Inciso 1º, as entidades governamentais, a linha A, advertência, a linha B, afastamento provisório dos seus dirigentes, a linha C, afastamento definitivo de seus dirigentes, a linha D, fechamento da unidade ou interdição de programa. Inciso 2º, as entidades não governamentais, repete-se novamente, a linha A, advertência, a linha B, suspensão total ou parcial do repasse de verbas públicas, a linha C, interdição de unidades ou suspensão de programa, e a linha D, a cassação do registro público de fé. Parágrafo único. Em caso de reiteradas infrações cometidas por entidades de atendimento que coloquem em risco os direitos assegurados nesta lei, deverá ser o fato comunicado ao Ministério Público ou representado perante a autoridade judiciária competente para as providências cabíveis, inclusive suspensão das atividades ou dissolução da entidade. Parágrafo 2º. As pessoas jurídicas de direito público e as organizações não governamentais responderão pelos danos que seus agentes causarem às crianças e aos adolescentes, caracterizando o descumprimento dos princípios norteadores das atividades de proteção específica. Então, esses foram os artigos do 86 ao 97 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se possível, eu volto mais tarde para continuar a partir do artigo de número 98. Muito obrigado por me assistir. Deixe seu comentário, participe da página, divulgue. Até mais. Até a próxima. Até breve.